De volta com o nosso RF com você. E estamos no lugar mais cheiroso, mais saboroso desse programa, Cozinha, para mostrar um pouco mais desse processo. Agora, a gente está fazendo aqui um bobó de camarão maravilhoso. Depois, se você quiser rever todo o programa, é só ir lá no YouTube. Mas o chefe cozinhou os camarões com temperinho, fez também um arrozinho que não faz mal para ninguém e tinha cozinhado já a mandioca, é isso? Correto. Deixou bem molinha mesmo. Bem molinha a mandioca, que já está no nosso liquidificador. Vou mostrar aqui para vocês, tá? Aí. A mandioca tá bem molinha. E o que eu vou colocar agora? Para eu bater a mandioca, eu vou bater com o próprio caldinho do camarão. Ah, esse é o segredo. Olha aí. Vamos colocar o próprio caldinho para ele não ficar aguado. Sim, já fica estruturadinho, né? Já, um creminho mesmo. Um creminho mesmo, exatamente. E depois, se nós acharmos necessidade de acrescentar um pouquinho de água ou algo desse tipo, aí a gente vem e acrescenta. Não tem problema aí com o tempero, dá pra colocar até um camarão aí junto. Não se tem quiser, problema nenhum. Que já vai ficar bom também. Prontinho. Vai que vai. Que tipo de música você gosta, chefe? Ah, eu gosto de tudo, gente. De tudo? De tudo. Porque você sabe que a gente vai ter que bater, não é? negócio A mandioca aqui. e dançar. Então, gente, como eu sou convidada, eu prefiro que vocês escolham a música hoje. Já o chefe foi rápido mas agora. Você dança? Lógico que dança. Ah, então vai. Qualquer, o que você quiser, Redinho. Que época que é isso daí? Gente sempre me surpreende. É no fundo do baú. Você ouviu uma música, tipo anos 60, você faz assim, que é o passinho, não é? Você tá certo. Vai, Dá até de bolinha. Vocês estão arrasando, deixa pra eles. Vai, Eles estão Gustavo. maravilhosos. Gustavo é ruim na malemolência. Graças ao bom Deus é rápido. Vamos lá. Gente, pronto. Olha como ficou esse creme. Nossa, Olha que lindo creme mesmo. lindo. Agora vamos colocar no nosso camarão. Ai, que chato. Não, uma receita realmente muito ruim, ninguém gosta, porque realmente... Pra uma terça-feira à tarde, ficou difícil. Se vocês perceberam que eu troquei de panela, gente, foi por causa disso, tá? Que eu precisava de uma panela mais alta pra gente poder terminar o prato. Tudo bem. Agora nós vamos colocar um pouquinho de cheiro verde. Olha que A linda. Nutri adora quando vem um toquinho verde, vai assim, uma- colorido. Então Ai, a vamos Nutri é colocar. maravilhosa, né, gente? Adoro a Nutri. Que é um prato muito leve É. esse, né? Todo mundo sabe. Vai pouca Vamos mandioca, é uma coisa Coisa tranquila. linda. É colorido, isso que é importante. Que lindo, hein? Misturou. Misturou, está pronto o nosso bobó de camarão. Começa a dar aquela salivada agora, aquele cheiro apareceu. Ó. Sensacional, vou querer provar, Bastante mas fiquei camarão. sabendo que vai ter até uma montagem especial. Vou preparar é o isso. prato pra vocês. É. E pros nossos convidados de Tudo hoje, bem, né? por gentileza, acho que eles vão gostar. Espero que Daqui sim. a pouco a gente volta então pra cozinha. Tem mais mensagens, pode colocar na tela, Vamos por ver. gentileza. Quem mandou? Quem é? A Sil. Oi, Larissa e Gustavo, adoro o programa de vocês. Que bom, Sil, Sil, um minha beijo. linda, obrigada pelo carinho da Quem audiência, mais? tá? A Eunice Miller. De Santa Olá, ela é de Catarina. Santa Catarina, estou em férias e podendo assistir esse ótimo programa. Parabéns. Daí sim, Eunice, hein? ó, depois que você voltar pro trabalho, se seu chefe for bem legal e tiver TV lá no seu serviço, você liga, Põe no coloca no fone. RF com você. Ou então põe o fone. Põe no fone. Dá pra baixar o aplicativo pelo celular, só não dá risada, tá? É, E fica tudo segura. certo. Se seu chefe for um pouco mais difícil e for dar problemas, você assiste às 7h30 da noite. Combinado? A nossa Isso, reprise. É isso aí. Ó, a gente falou sobre segurança das crianças, né, no bloco passado e prometeu que ia falar agora sobre saúde dos idosos nesse bloco. Por isso a gente recebe aqui o fisioterapeuta Márcio Rogério. É um prazer te receber. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Larissa. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Tudo bem? Prazer é todo nosso, seja bem-vindo a essa Sim. casa que já é a sua casa também. É isso aí. Obrigado. E para falar de alguns assuntos que as pessoas muito se falam, mas ainda assim geram muita dúvida. Por exemplo, é comum, eu espero que seja, conforme a idade vai avançando, quedas. Por que isso acontece, doutor? Realmente o osso vai ficando mais fraco? Existe uma perda de equilíbrio? O que acontece com os idosos? No processo de envelhecimento é sistêmico. Então envolve vários fatores. Envolve perda de força muscular, alterações na visão, alterações no aparelho vestibular nosso, que causa a perda de equilíbrio. Então, e além disso, tem os fatores externos, que são degraus, Aquele buraco que não deveria tapete, estar ali na calçada. calçado irregular, inadequado. Tudo isso leva o idoso a um aumento nessa propensão de ter quedas. E por que a queda no idoso é muito mais grave do que numa pessoa mais jovem?
porque a recuperação, no caso, quando ocorre a fratura, é mais lenta e tem outros fatores também. O idoso ele tem a perda de cálcio, então ela faz com que aumente esse tempo de regeneração. Sim. E às vezes, se ele tem alguma doença relacionada à perda óssea ou a própria, que fala, o idoso tem a polifarmácia, né? Então, várias medicações que interferem também. Apesar de elas serem benéficas para determinada patologia, ela causa outros problemas em determinadas outras situações, né? Seja na recuperação ou no próprio comportamento da pessoa, né? Sim. Agora, existe uma maneira de retardar, talvez, essa questão para que a gente evite quedas, para a gente chegar na melhor idade de uma forma um pouco mais saudável, com o corpo em dia? Com certeza, e é simples. Boa alimentação e exercício físico. Tá vendo? Não tem segredo. Não tem mágica. Mas aí a gente começa, não é? Tendo essa boa alimentação e fazendo os exercícios na fase já dos 30, 20 anos, ou eu consigo começar lá nos 60 e vai dar certo? Sempre é época de começar, né? Mas quanto antes, melhor, né? Viu, Gustavo? Gustavo tá achando que só nos 60 anos que ele vai fazer exercício, vai dar certo, ele não vai cair e quebrar tudo. Eu já tô caindo assim, minha filha. Já não, com 30. Gustavo, melhor você começar agora tá com difícil 40. o negócio. Eu vivo caindo, é um problema. É verdade, o Gustavo cai em todos os cantos. Mas é porque eu sou atrapalhado. Mas vamos lá. E existem maneiras, por exemplo, também de eu reconhecer isso, doutor? O que acontece no corpo da pessoa idosa? Você comentou, né? Existe uma degeneração generalizada, digamos assim, né? Sim. Perda muscular, realmente a qualidade do osso vai ficando diferente. Agora, eu consigo identificar que aquilo está acontecendo e parar sem ser dessa forma? Por exemplo, muita gente fala, e é normal em televisão principalmente, não, tem que repor cálcio, tem que repor isso, repor aquilo. Realmente faz sentido ou só alimentação e atividade física evita tudo isso? Não. Se a pessoa tem uma alimentação rica, com todos os nutrientes, que no dia a dia a gente sabe que é difícil manter essa dieta equilibrada. Sim. E com o passar da idade, há necessidade de aumentar a ingesta de determinados minerais. O cálcio é um deles, porque ajuda na formação dos ossos, na consolidação dos ossos. Então tem sim que melhorar essa alimentação. Agora, o fato da pessoa ter esse desequilíbrio e cair não está ligado somente aos sais minerais. A pessoa, quando envelhece, ela tem uma diminuição da quantidade de água no organismo. E isso altera muito a nossa conformação. E isso é importante que a família observe, como você falou, a questão de dar sinais, principalmente no idoso mais adiantado, você começa a ver a mudança de postura, a diminuição da passada. A pessoa mais jovem, ela tem uma passada mais larga, mais firme. O idoso, ele tende a diminuir essa passada e ser uma passada mais instável. Quando ele pisa, então uma grande importância do calçado, ser um calçado que aderido ao pé, firme, para não aumentar essa chance de ter esse tropeçar e vir a ter a queda. Olha só, a gente não pensa nisso, né? Que até o calçado que a pessoa vai usar pode colaborar. E como a Lari falou, a respeito da idade, a partir dos 30 anos, nós já começamos a ter essa diminuição. Gustavo, que está com 40, já 40, está 10 Larissa, você anos não fala um diminuindo. negócio desse. Eu estou um bebezinho ainda agora, uns 31. A nossa coluna vertebral tem os discos intervertebrais, eles são 70% formados por água. Então, como nós vamos perdendo, ele vai diminuindo. E nessa diminuição, começa a ter alteração da postura na coluna. Mas não dá para repor essa água? A água que a gente bebe não vai repor. Não é essa água. É outra água. É a própria absorção do organismo. Você ingerindo, é importante você ter uma ingestão de água ao longo do dia, por base 2 litros, mas isso varia de pessoa a pessoa. Mas é importante, só que essa água que nós ingerimos, ela vai para o organismo, mas o nosso organismo, ele perde essa capacidade de absorver. Então, ela não volta a absorver da maneira que era antigamente, entendeu? Sim. Então, ela não tem como
retroceder essa degeneração. Ela é ao longo. Nós podemos, através de uma alimentação adequada, exercício físico, retardar essa evolução, mas impedir, infelizmente, nós não É o que conseguimos estamos ainda. tentando Sim. buscar, né? Mas não conseguimos ainda. A fonte da juventude. É isso aí. Ainda não encontramos. E se você encontrou, conta pra gente com essa Aonde fonte pra gente fica, né? começar a beber essa água Por já. favor. Tem algumas telas também que o doutor trouxe pra gente ver. Vamos começar a ver, aí o doutor explica pra gente. Pode colocar na tela, por gentileza. Ah, aí, ó. Aí mostra bem essa questão da passada. Da passada. Isso aí é a fase completa do nosso caminhar. Nós primeiro apoiamos um tornozelo, depois deslocamos, projetamos o corpo para frente, apoiamos nesse pé para fazer a fase de balanço, jogar a outra perna para apoiar o outro pé. Isso É tão uma automático, dinâmica. né, doutora? A gente nunca não nem pensa. pensa Não nisso, pensa né? pra fazer. Quanta coisa, só pra Eu gente não dar sei um passo. se eles colocaram a animação que eu trouxe. Tem animação aí, Tem uma Rose? animação de um esqueleto andando que você Ah vê lá, o bem. esqueletinho, ó. Você vê bem essa transição da passada para que a gente não pensa, a gente não consegue enxergar no dia a dia. Todo esse movimento. Olha tudo que acontece, né, dentro do E corpo da existe gente. uma forma correta de dar essa passada? Porque a gente percebe algumas pessoas que levantam um pouco o pé na hora de andar e tudo mais. Existe uma forma que é a mais correta e a mais indicada? A mais correta é dividir dentro dessas fases que foi mostrada na imagem. Tá. Por quê? Você não sobrecarrega determinados grupos musculares. Então, quando você dá uma passada errada, isso por questões posturais, você está sobrecarregando grupos diferentes de musculatura. Então, pode causar dor na coluna, E às dor vezes nas vem costas. daí o desequilíbrio para a pessoa Pode cair? vir também. No Também. idoso, como ele já tem essa tendência de ficar curvado, então ele já desloca o eixo de equilíbrio dele, ele projeta para frente. Então, qualquer tropeção, é mais fácil o idoso vir a sofrer essa queda. E daí tem um reflexo menor também, não vai conseguir se proteger. Não dessa consegue queda. se proteger. É como eu falei, é dinâmico e sistêmico. Não tem como eu falar assim, não, faça só isso que vai resolver. São várias situações que nós temos que observar, seja no caso da parte orgânica, que é alimentação, exercício físico, controle das disfunções, seja auditivas, visuais, e externo, que é o tapete, o calçado, as patogêneses que desenvolvem no pé, micoses, alterações na formação dos ossos, principalmente o pé diabético. A pessoa Sim. que tem diabetes, ela desenvolve, nesse caso dessa animação, são escaras, são úlceras sim. de pressão, que geralmente o pé diabético vem a sofrer mais disso. Em caso não observado e tratado, ele pode evoluir para essa situação, mas isso é mais casos extremos. Por isso que é importante ter uma pessoa que acompanhe esse idoso, um familiar, um cuidador profissional, que o observe 24 horas por dia. Porque, como nós falamos, é ao longo do dia todo, são situações diferentes dentro da casa, do ambiente onde esse idoso ocupa. Aí, doutor, é uma deformação mesmo do pé. Isso, uma deformação seja uma artrite que desenvolve, ele começa a distorcer. O pé diabético também desenvolve. Isso aí são formas Olha mais só. graves de Caramba. deformações. Mas tendo esse tipo de deformação, o que vai ocorrer? Para o idoso colocar um calçado, esse Fica mais calçado difícil. vai Comprimir ali comprimir, vai causar dor e essa dor vai causar o desequilíbrio. E pode gerar Você, queda. além de tudo, você tem que pôr um calçado adequado, que geralmente tem que ser desenvolvido para essa pessoa, não um Sim. calçado qualquer. Mas você pode, isso depende muito do grau de gravidade. Ok. Um calçado tem que ser bem preso, porém, se você percebeu que começa a comprimir,
aumenta um pouco o número, coloca o preenchimento para que ele permaneça firme. O importante é permanecer firme, para que ao longo da passada o pé não deslize e ele venha a tropeçar. Sim. E doutor, como você falou, principalmente em relação àquela questão de postura, né, que pode gerar aí problemas que depois vão ocasionar esse desequilíbrio, a gente sabe que não é uma vez você pisando errado que vai gerar um grande problema, mas justamente esse hábito que Sim. vai deformando o seu corpo. É muito difícil perceber isso lá no início. Daí o que eu faço? É sempre importante o quanto antes já procurar um médico para avaliar isso? Nós temos que entender que assim, o idoso, principalmente no trato com idosos, ele não tem um profissional que cuide especificamente. É um time multidisciplinar. Seja um médico, geriatra, fisioterapeuta, um enfermeiro, um podólogo, que vai estar acompanhando esse idoso para que venha a diminuir, reduzir essa evolução e minimizar os riscos. No caso do fisioterapeuta, ele vai observar, no caso da postura, do jeito de caminhar e indicar tratamentos que façam com que ele tenha uma melhora dessa postura. São questões reversíveis. Se não reversíveis, desaceleram a evolução dessa situação. Até para ajudar esse idoso a ter uma qualidade de vida melhor, não é? Porque às vezes acaba sofrendo uma queda e tudo mais, e isso poderia ter sido evitado procurando um bom profissional. Sim, e uma questão que a gente tem que salientar que isso é uma questão de saúde pública. Sim. Hoje nós somos em média de torno de 14 milhões de idosos. Para 2030, ele deve evoluir para 32 milhões. Caramba. É muito. E a projeção está só aumentando. Então, no final, se a gente conseguir reduzir essas disfunções, lá na frente, o governo vai ter uma redução drástica com os gastos com o idoso. Porque um idoso, em média, por internação, ele gasta 30% a mais do que uma pessoa comum. Então, é uma questão de se pensar muito. E a gente sabe que a saúde, como tá, já não tá fácil, imagina com esse acréscimo ainda, né? Enfim, doutor, foi um prazer te receber aqui. Muito obrigado, viu, pelo bate-papo. Espero que volte outras vezes. Nosso. Gosta de bobó de camarão? Com certeza. Daqui a pouco a gente vai comentar. E vai aparecer os contatos do doutor também aí na sua tela. Ó, o Márcio Rogério tem um telefone e tem também um e-mail para você que quer saber um pouco mais do trabalho dele. Se ficou com alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, tem aí, você pode ligar ou você pode mandar o seu e-mail. Combinado? A gente vai para o intervalo, é bem rapidinho. Na volta tem a finalização do nosso bobó de camarão. Não saia daí, RF com você, volta já, hein?